essa 24ª rodada, coincidentemente, ela tem de novo Vitória abrindo a rodada. No sábado passado, Fortaleza e Vitória abriram a 23ª rodada com um 2-0 para o Fortaleza. No jogo que marcou a primeira partida, Cássio, do treinador Rodrigo Chagas, efetivado. Enquanto interino, ele comandou o Vitória naquele 1-0 dentro do Barradão, diante do Atlético Mineiro. Um jogo bem de contexto, um jogo importante moralmente, porque o Vitória vinha daquele massacre no Maracanã, mas uma partida que a gente já pontuou algumas vezes no pós-jogo, no programa da semana passada, no raio-x, o quanto o resultado ficou por um triz em várias jogadas do Atlético Mineiro no segundo tempo. E a gente questionou muito, Cássio, se há convicção na efetivação de Rodrigo Chagas. De toda forma, a tabela não poderia ser melhor para que ele tenha uma chance de ter uma sustentação desse trabalho. Porque nesse sábado, o Vitória recebe o Fluminense, Cássio, daquele jeito que Renato Gaúcho costuma fazer quando largado. O foco está em outra competição, tá? O Fluminense está disputando com o Lanús jogos eliminatórios da Sul-Americana, perdeu a partida de ida na Argentina, e aí, Cássio, o Renato Gaúcho já deixou muito claro que vai um Fluminense desconfigurado para Salvador, e aí era tudo que o Vitória precisava nesse momento, né? Na 17ª posição, sem poder se distanciar ali do Vasco, do Grêmio, do Santos. Então, é o jogo perfeito para que o Vitória continue, pelo menos, sendo esse perseguidor implacável, né? Já que ele, em momento algum do campeonato, ficou sequer a 3 pontos do 16º. Ele sempre teve ali ou com a mesma pontuação, um pontinho abaixo, 2 pontos abaixo, nunca mais do que isso, Cássio. Fred, o Fluminense, que ele está em 10º lugar, assim, fecha a primeira página, mas fez 1 ponto dos últimos 9 que disputou, vem da derrota em casa contra o Corinthians, onde já poupou o time para o jogo de ida contra o Lanús, jogo que ele acabou perdendo um gol no finzinho, lá na Argentina. O Lanús fica ali na Grande Buenos Aires, e um time da Grande Buenos Aires, e obviamente é um adversário argentino difícil, onde o Fluminense está obrigado a vencer por pelo menos um gol para forçar a disputa de pênalti, e o Fluminense é o Fluminense das Copas, né? Assim, até a frase do presidente, quando terminou lá na 4ª colocação da Copa do Mundo de Clubes, que no brasileiro tinha uma configuração um pouco mais difícil para 2025, mas que tinha força nas Copas, e realmente tem. Está nas quartas de final da Sul-Americana e está na semifinal da Copa do Brasil. Então, realmente, inclusive na Copa do Brasil, até acho que ele tem uma condição bastante positiva para chegar na final. Mas para isso ele precisa ter um pouco de tranquilidade no brasileiro, e é curioso, o Renato já trabalhou tantas vezes no Fluminense que o próprio Renato sabe disso. A frase clássica de Renato é de 2008, a gente está em 2025, aquele Fluminense vai brincar no brasileiro, que era se ganhasse a Libertadores, brincaria no brasileiro. Aí o Fluminense acabou perdendo o título daquela Libertadores nos pênaltis, perdeu da LDU, e naquele momento era um brasileiro deixado de lado para buscar um título inédito, ali, uma conquista da Libertadores. Só que na hora que não ganhou a Libertadores, voltou para o brasileiro, o buraco já estava fundo. Não é o caso agora. Como eu disse, o Fluminense está em 10º lugar e vai fazer o que o próprio Renato já fez outras vezes, de ter um time muito misto. É só ter um cuidado assim para a campanha, mas esse cuidado não será diante do Vitória. E isso é muito bom para o Vitória, assim, naturalmente. Que vai encher o Barradão como encheu naquele jogo contra o Atlético Mineiro, na resposta imediata à goleada sofrida para o Flamengo. Se a direção do Vitória, pelo menos na minha opinião aqui, né, ainda está... Essa questão de Rodrigo Chagas é delicada, porque eu já disse algumas vezes, a gente tem vários programas aqui no canal da gente e no Raiz, aí eu disse o seguinte, eu acho que o Vitória tem boas condições de escapar do rebaixamento. Mas a impressão, é só impressão, é um feeling. É que se isso acontecer, será com outro treinador. Isso eu imagino assim, e que daria tempo, assim, seria algo... Essa efetivação, eu achei muito cedo.
e acaba colocando em risco um jogo que poderia ser um confronto ali direto contra o Fortaleza, perdeu, é um jogo acessível como esse. Eu acho que o Rodrigo Chagas está bem pressionado, tá? De precisar da vitória, porque a própria vitória contra o Atlético Mineiro eu trato como circunstancial. O Atlético Mineiro perde um gol assim, embaixo da barra, na última bola, que se aquela bola entra, eu duvido que ele teria sido efetivado. Assim, assim não foi o Vitória se defendendo do lance, foi o Atlético Mineiro desperdiçando aquele gol. Então, essa escolha da direção do Vitória, pelo treinador da casa para ser efetivado, e detalhe, não é um treinador da casa, é um treinador da casa, mas sem tanto lastro ainda como treinador de primeira divisão, que poderia ser um treinador da casa, mas que salvou o Vitória várias vezes e tal, enfim, não chega a ser o caso. Eu acho que ele está, talvez ele esteja mais pressionado que o Vitória nesse jogo, porque o jogo é acessível e o Vitória precisa desse resultado. Como o Fred falou, é uma rodada com muitos nordestinos em campo. O único que joga no domingo, na verdade, é o Sport. Então, assim, para dar um exemplo da pressão que o Fortaleza vai estar sofrendo, o Fortaleza, desculpa, que o Vitória vai estar sofrendo, o Fortaleza joga também. Tem um jogo tipo duríssimo contra o Palmeiras, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas é um Palmeiras com um confronto ali meio aberto contra o River. As coisas estão todas entrelaçadas, assim. É um confronto assim que estava É uma quase... rodada... Quando tem essas rodadas intercalando Libertadores Sul-Americana, tudo fica muito em aberto. E o Palmeiras quase ficou com os dois pés na vaga, mas eleva um gol aos 44 segundos do tempo, aí fica, veja, o River Plate tem condições de ganhar um jogo do Palmeiras no Parque Antártica e forçar a disputa de pênalti. Então, assim, o confronto está aberto. E na hora que esse confronto está aberto, o Palmeiras pode, de repente, poupar para enfrentar o Fortaleza, que já vem de uma vitória. Essa pressão chega no Vitória. Esse aqui é o corte do Vitória, mas essa pressão que o Fortaleza traz, eu acho que o Vitória deve estar consciente. Tava se desenhando um jogo onde o Fortaleza seria... dificilmente teria um cenário para derrota quase certa, né? Uma derrota quase certa já não parece ser tão certa. Aí, se o Fortaleza empatar, o Fortaleza iria a 19 pontos, já ficaria 3 do Vitória, já começando a ficar no radar. Detalhe, fica no radar para passar, porque como o Vitória tem muitos empates, seriam 3 pontos que se o Fortaleza ganha um jogo e o Fortaleza perde, passaria. É o tipo de coisa que a gente analisa, gosta muito de analisar a tabela, e é o tipo de coisa que eu acho que o torcedor do Vitória deve ter consciência, mas eu acho que a direção deveria ter mais ainda. E nesse caso, a escolha de um jogo acessível, tomara que dê certo, mas nesse momento eu acho que o Vitória já deveria estar com um treinador definitivo. O que eu posso estar simplesmente subestimando a capacidade de Rodrigo aqui. E não é nem só capacidade, Cássio, dele enquanto treinador. Para esse trabalho. Momento, mas eu acho que ele tinha opções para estar com um nome mais sólido agora em relação ao que o Vitória briga, porque o Vitória não está largado no campeonato. É isso. E é muito essa sensação, Cássio, que eu acho que sensação é muito importante também, resposta para o elenco, sabe? É como a sensação de transitório é muito perigosa. E, infelizmente, Rodrigo Chagas ainda nos passa essa sensação de ser uma tentativa, que se não der certo, vai ter uma última chance, vai ter um último treinador. Quando a gente comentou de Palermo no Fortaleza, que a gente também achou um caminho questionável, mas não há dúvida que se o Fortaleza não reagir com o Palermo, não reagirá com mais ninguém, acabou. Vai começar a trabalhar a Série B. O Fortaleza já fez a sua escolha definitiva. O Vitória a gente tem essa sensação de que ainda não, tá? Deixa eu passar aqui, Cássio, os desenhos de prováveis escalações, tá? Em relação ao Fluminense, existem 2 escalações divulgadas com mais força. E o detalhe é que elas são do mesmo grupo de comunicação. Uma é do jornal O Globo e outra do GE. Elas apresentam pequenas diferenças, Cássio. São repórteres diferentes também, né? Assim, isso. Eu vou começar pela do jornal O Globo, que abre menos possibilidades de titulares em campo, tá? A do jornal O Globo, a defesa é a mesma, tá? O goleiro e a defesa são exatamente os mesmos jogadores nas 2 escalações. Fábio, Fidelis, Inácio, Igor Rabelo e Fuentes, tá? Aqui não há dúvida. Bernal, como primeiro volante, também é algo que está nas 2 escalações. A composição do meio-campo já tem uma diferença. No jornal o Globo, o meio-campo será Bernal, Otávio e Lima.
tá? No GE, abre uma possibilidade de Hércules ir para o jogo, Cássio. O Hércules é um titular, tá? E o GE abre a possibilidade de ter Hércules no jogo. Quando a gente vai para o ataque, aqui a gente encontra mais diferenças, tá? No jornal O Globo, o ataque teria Santiago Moreno, Keno e Cano. Santiago Moreno, Keno e Cano. Ainda se considerando as possibilidades Chato o ataque, viu? de Lescano no lugar de Santiago Moreno e de Riquelme no lugar de Keno, que seria a opção ainda mais reserva. Porém, Cássio, no GE, se considera que tanto Serna quanto Canóbio podem ser acionados para o jogo. Na escalação do GE, não é um time reserva, é um time misto, segurando titulares. Na escalação do Globo, é um time com a composição mais reserva de fato. Tá? Eu iria nessa segunda opção. Não. Na do Globo, iria, na Jornal Globo, né? Não iria, não é na figura de Renato Gaúcho, não. Eu iria sim. na mais provável, né? Na de leitor, eu também acho. Porque, assim, pelo perfil de Renato, pelo perfil do Fluminense e, ao contrário lá de 2008, assim, não é uma campanha naufragada. É uma campanha ali que, se não faz talvez fique distante da Libertadores pelo Brasileiro, mas ele está perto de duas possibilidades de Libertadores. As duas competições, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, os dois títulos vão... Primeiro, são títulos, né? A gente sempre tem esse costume de falar de Libertadores, mais do que isso, é ser campeão da Copa do Brasil e ser campeão da Sul-Americana. Ele está perto desses dois cenários. Então, eu acho que não colocaria a perder. Por exemplo, o que pode acontecer é o seguinte: Ganso, que tinha jogado contra o Corinthians, Ganso se machucou. Aí, tipo, Ganso nem veio. Então, mas aí seria um do reserva que já não vai Samuel poder utilizar. Xavier também não. Então, tá? Talvez esse cenáriozinho de ter um time mesclado talvez seja por falta de peças para fazer um time reserva minimamente. E perdeu, né, o último jogo. E isso acaba também elevando um pouquinho a pressão. Se ele perde em Salvador, o Fluminense vai ter uma sequência, vai estabelecer uma sequência de 1 ponto e 12. Assim, é chato. Isso. Cássio, do lado do Vitória, Rodrigo Chagas, ele tem um retorno e uma ausência, tá? Nessa matemática, até pelo longo tempo em que Claudinho estava fora, eu acho que nessa conta o saldo é negativo. Claudinho retorna, mas dificilmente Claudinho ganha a posição de Raul Cáceres. Tá? Dificilmente. Com Carpini já existia ali uma preferência por Cáceres, e é um jogador que está voltando agora, então eu acho que é muito mais opção para o banco de reservas do que uma opção imediata. Tá? Dessa forma, a defesa fica a mesma: Lucas Arcanjo, Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon. E aí, Cássio, no meio de campo tem uma ausência pesada. O principal volante do time, Baralhas, está suspenso. Quem deve ser acionado? Dudu, né, repatriado depois de um longo tempo. Pelo Vitória, inclusive. Exatamente, estava na Ponte Preta e está de volta agora ao clube, né? A Ponte ali na reta final da Série C, o Vitória pediu o retorno de Dudu. Então, Dudu pode ir como titular, formando meio campo com o William Oliveira. E há uma possibilidade, Cássio, de Mateuzinho recuperar a posição. Mateuzinho entrou nos 2 últimos jogos, mas ainda não retomou o seu lugar. Cantala Piedra vem jogando, mas de acordo com as notícias que vieram dos repórteres que acompanham os treinos do Vitória, tá? Há uma tendência de que Mateuzinho agora já comece como titular. O ataque aí não tem dúvida: Eric, Osvaldo e Renato Kaiser, tá? Nas odds, Cássio, um leve favoritismo para o Vitória, tá? 2,55 contra 2,96 do Fluminense. O empate 0, o empate paga 3,03. Eu acho boa apostar no Vitória, tá? Não é o time que traz maiores garantias, mas é um jogo bem desenhado pro Vitória. Eu também acho, concordo com você, mas deixa a ressalva de que as casas de aposta demoraram a largar o esporte, viu, meu amigo? Assim, a gente ia fazendo aqui, não, a odd do esporte tá boa. Caramba, não é possível, meu irmão. Assim, a galera
Porque eram cenários assim que não era oportunidade, que o Sport era favorito, significa ali que estava ótimo, só que não era o favorito. Nesse caso do Vitória, que é um time bem mais competitivo nesse campeonato, e pela configuração do Fluminense, eu acho que faz sentido.